Olá, bem-vindos a mais um webcast da EFI Group. Este totalmente dedicado àquilo que é a economia circular. O terceiro webcast do sistema de incentivos à transição climática e energética. Portanto, apenas para recordar, à semelhança das últimas duas sessões em que nós tivemos do sistema de incentivos à transição climática e energética, trazemos aqui um breve diagrama apenas para recordar que na primeira sessão falámos precisamente sobre a descarbonização das empresas, em que aqui vimos três sistemas de incentivos distintos. Na segunda sessão falámos sobre a diversificação da produção de energia a partir de fontes de energia renovável e hoje, a terceira sessão, falamos precisamente sobre economia circular. Sendo que, para falar sobre a promoção da circularidade nas empresas, trazemos aqui à conversa Lourdes Guerra, Climate Change and Sustainability Advisor da EFI Group Portugal, e Bruno Silva, Diretor de Relações Públicas e Sustentabilidade do Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros, mais conhecido por PIEP. Obrigado pela vossa presença aos dois. Reforçar aqui também que durante a sessão poderão colocar as vossas questões ou dúvidas no chat, para o efeito, e as mesmas serão respondidas pela nossa equipa técnica assim que possível. Portanto, fica aqui também já este repto dado. Para abrirmos também aqui a conversa entre aqui tanto a Lourdes como o Bruno. Portanto, aqui até faço uma primeira pergunta para a Lourdes, já que és da casa, Lourdes, ficassem aqui já o mote dado. Gostaria de perguntar-te, até para os nossos ouvintes também ficarem mais enquadrados naquilo que é esta conversa, quais é que são os principais objetivos deste aviso da economia circular no âmbito do Portugal 2030? Isto considerando até que é a primeira vez que temos um aviso deste género dentro dos fundos comunitários. Certo, Tiago, obrigada. Bom, o Aviso Economia Circular do Portugal 2030 tem como principal objetivo ajudar aqui à transformação sustentável das empresas portuguesas. Ele é muito focado naquilo que é a inovação, a eficiência de recursos e a própria competitividade que apoia a transição para uma economia de baixo carbono, como há pouco reforçavas. Bom, e a ideia aqui também é trazer benefícios que sejam ambientais, económicos e sociais para todos. Podemos ainda, da análise do aviso, verificar, eu destaquei aqui 6 objetivos principais, ou 6 objetivos-chave. Portanto, numa primeira fase, como o próprio nome lhe dá o mote de promover a transição para uma economia circular, estamos a falar aqui de incentivar a que as empresas, a que as organizações adotem modelos de produção e consumo mais circulares, reduzindo assim, por um lado, o desperdício, mas por outro também a dependência daquilo que são recursos naturais virgem, muitas vezes cada vez mais escassos também. Num segundo objetivo-chave, aumentar a eficiência da utilização de recursos, portanto, fomentar cada vez mais a reutilização, a reciclagem e valorização de resíduos, transformando-os em matérias-primas secundárias. Chamo especial a atenção para aquilo que é o destaque como meta da conversão em pelo menos 50% de resíduos não perigosos recolhidos seletivamente em novas matérias-primas. Como terceiro objetivo-chave, estimular a inovação e competitividade, como passei a dar o enquadramento no início, portanto, apoiar o desenvolvimento de novos produtos, processos, serviços que sejam mais inovadores e baseados nos princípios da economia circular, não apenas daquilo que é o conceito de reciclagem, não é? E isto também permite que as próprias organizações modernizem os seus processos, os seus produtos, a forma de atuar e apoiem, claro, a competitividade da sua empresa. Como não poderia deixar de ser, estando aqui neste enquadramento estratégico destes 3 pilares, como enunciaste bem, contribuir para as metas climáticas e ambientais. Portanto, aqui há uma garantia de que os projetos que são apoiados, eles contribuem efetivamente para objetivos nacionais e europeus de descarbonização, não é? Onde o mote é não deixar ninguém para trás. Alinhar as estratégias também de especialização inteligente, as chamadas RISE, portanto, assegurar que os projetos se enquadram naquilo que são efetivamente os domínios prioritários, tanto no que respeita às estratégias regionais como para a própria estratégia nacional, promovendo, e aqui, claro, o mote também é a promoção de sinergias e da cooperação para maximizar aquilo que é o impacto territorial. E por último, mas não menos importante, porque todos nós precisamos de parcerias, não é? E de fomentar aqui a transferência de conhecimento. A ideia também é valorizar, claro, projetos que sejam colaborativos entre empresas, entre entidades também do sistema científico e tecnológico, outros atores relevantes, promovendo assim a transferência de conhecimento e a disseminação de boas práticas. Estes, eu diria que são os 6 objetivos-chave. Mas pegando efetivamente então nesses objetivos, sabendo que os projetos podem ser tão diversos
para coincidirem com alguns desses objetivos apenas, que tipo de projetos ou iniciativas, portanto, aquilo que nós queiramos chamar, são elegíveis para financiamento neste tipo de aviso? Se há setores prioritários, há de facto, que informação é que nos consegues disponibilizar? Na prática, a esta altura, o que é que nós conseguimos saber? Ok. Bem, enfim, o aviso assim também é muito vasto e nós tocamos em vários temas. Portanto, eu diria que são elegíveis pela análise que fizemos, iniciativas que promovem efetivamente a inovação produtiva e organizacional. A ideia aqui não é fazer mais do mesmo, mas sim alterar a forma fundamental dos processos de produção ou prestação até de serviços para incorporar práticas circulares. E, portanto, projetos que valorizem resíduos, que transformando-os em novos produtos ou matérias-primas, que apostem também na ecoeficiência, que internalizem práticas de ecodesign, que olhem para aquilo que é a redução do consumo da energia, de água, de matérias-primas ao longo do seu ciclo de vida, são muito bem-vindos. No entanto, eu destaco aqui a título de exemplo alguns projetos que vão ter aqui um especial ênfase. Portanto, projetos de inovação produtiva e organizacional que alterem efetivamente e fundamentalmente os processos de produção ou prestação de serviços, a valorização de resíduos materiais, operações que convertam pelo menos os tais 50% de resíduos não perigosos recolhidos seletivamente em matérias-primas secundárias, ou mesmo projetos em que olhamos para aquilo que é a própria transformação de resíduos em novos produtos, em novos materiais ou mesmo em energia, ok? O foco também é muito em projetos de ecoeficiência e redução do próprio impacto ambiental, portanto, projetos que promovem a redução do consumo de recursos naturais e que, por outro lado, procuram implementar tecnologias ou soluções que minimizem a produção de resíduos e emissões, porque não levantando muito o véu, mas eu acho que é importante ressalvar que todos os projetos muito voltados para a economia circular devem começar precisamente numa fase de design, porque o resíduo acaba por ser um erro de concepção que nós ainda não conseguimos, nós técnicos e humanidade ainda não conseguimos desenvolver e resolver. Portanto, apoia também projetos que olham para o desenvolvimento de soluções inovadoras, seja produtos, sejam processos, serviços baseados em princípios circulares, ecodesign, simbiose industrial, ou mesmo plataformas digitais, por exemplo, para a partilha e reutilização de produtos. Apoia ainda ações de sensibilização e capacitação, portanto, iniciativas para formar, sensibilizar e capacitar colaboradores e parceiros para práticas de economia circular e, portanto, também acaba por apoiar projetos de ID e de demonstração, portanto, projetos que estão muito focados naquilo que é a própria investigação e demonstração de novas tecnologias, novas soluções organizacionais para a economia circular. Referir ainda numa das questões que levantaste, não são apontados propriamente setores prioritários, não é? Mas existem algumas condições e prioridades a seguir no momento da seleção do projeto e eu destacaria aqui 3, que já falei aqui um bocadinho em passant. Portanto, projetos que devem estar alinhados obrigatoriamente com os domínios prioritários das estratégias regionais ou nacional no âmbito da especialização inteligente, das RIS. Valorizam-se projetos colaborativos, ok? Com divulgação ampla de resultados, que não sirvam apenas um único propósito isolado. E, portanto, existem e vão existir também avisos específicos que podem detalhar setores prioritários e que vão saindo paulatinamente, não é? Mas a elegibilidade é transversal a várias áreas, desde que se enquadrem, então, estes princípios de economia circular. Por último, referir que podem candidatar-se PMEs, Small Mid Caps, com projetos individuais ou em copromoção, portanto, parcerias entre empresas e com entidades do sistema científico e tecnológico, mas, claro, como os avisos vão abrindo, também teremos aqui a oportunidade de analisar em maior detalhe e identificar aqueles que serão mais adequados, tendo em conta as organizações e as parcerias e sinergias que daí se conseguirem também construir. E sabendo também que estamos a falar de avisos, portanto, estamos a falar de oportunidades de financiamento que não deixam de ser concursos, a verdade, Lourdes, é que nós sabemos que há vários critérios para as empresas terem em consideração, digamos assim, para aumentarem as suas hipóteses de aprovação, digamos assim. Na tua perspectiva, quais é que seriam os principais critérios que destacarias? Olha, Tiago, em primeiro lugar, e não querendo aqui estar a repetir-me, mas o alinhamento estratégico é fundamental, ou seja, é fundamental que os projetos que sejam submetidos demonstrem de forma clara e fundamentada a sua inserção nas prioridades das RIS, seja regionais, seja nacional. E, portanto, este, efetivamente, é o primeiro filtro da avaliação de um sinal de maturidade da candidatura.
Em segundo lugar, temos aqui a questão do impacto ambiental mensurável, ou seja, mais do que uma carta de intenções, as melhores candidaturas ou aquelas que terão maior probabilidade de aprovação serão aquelas que apresentam indicadores que sejam concretos, que olhem para aquilo que é a redução de resíduos, o aumento da reciclagem, a eficiência, a poupança de recursos, ou seja, que se traduzam efetivamente num contributo real para as metas climáticas. Lá está, mais uma vez, não basta afirmar aqui um conjunto de boas intenções, é preciso nós quantificarmos os resultados. Por outro lado, a inovação e o valor também vão, claro, como não poderiam deixar de ser, determinantes, não é? Para a seleção, projetos que introduzem novos processos, novos produtos, outros modelos de negócio, não é? Com um potencial até, quiçá, de replicação e de criação de valor, destacam-se naturalmente num universo mais competitivo. Depois, a capacidade de execução é claro, como não poderia deixar de ser, é outro pilar. Portanto, a empresa ou as organizações, portanto, os projetos a serem submetidos devem demonstrar que dispõem, por um lado, de recursos humanos, técnicos e mesmo recursos financeiros necessários para implementar o projeto com sucesso e levá-lo a bom porto. Portanto, aqui ter um plano de execução rigoroso, com um cronograma, orçamento, avaliação de riscos, é meio caminho andado para conquistar também a confiança dos avaliadores que estão a analisar estes processos. A colaboração também cada vez é mais valorizada, não é? Eu comecei aqui por dar um mote que os projetos em copromoção e com sinergias entre distintas instituições acabam por estar na dianteira e com uma maior probabilidade de aprovação. E por fim, às vezes fica um bocadinho esquecido e eu não quero ser a chata de serviço, mas não menos importante olhar também para aquilo que é conformidade legal e regulamentar, portanto, toda a documentação, licenças, pareceres devem estar em ordem à data da candidatura. E, claro, prever também mecanismos que sejam de divulgação ampla dos resultados, que reforçam também a partilha e o compromisso com a partilha de conhecimento e a multiplicação de boas práticas, como não poderia deixar de ser. Portanto, e aqui fazendo um wrap-up em jeito de dicas práticas para aumentar a probabilidade de aprovação, eu posso destacar alguns. Portanto, a preparação cuidada da candidatura, redigir propostas claras, objetivas, bem fundamentadas, o foco nos resultados, incluir aqui os indicadores de desempenho com especial enfoque no impacto ambiental e no próprio impacto económico, porque também terá, claro, impacto social nas regiões onde se insere o projeto. A aposta na inovação e na diferenciação, não adianta nós estarmos aqui a tapar um bocadinho o sol com a peneira, importa aos projetos destacarem o caráter inovador e o potencial até transformador para outros setores. Haver aqui uma proatividade também das parcerias, portanto, procurar entidades de ID, clusters ou outras empresas para projetos colaborativos, isto é muito relevante. Muitas vezes as empresas estão um bocadinho mais fechadas na sua bolha, naturalmente, por todas as razões e mais algumas, mas é realmente importante promover a proatividade das parcerias e, por último, ter atenção aos prazos, não é? Mais uma das questões burocráticas, mas garantir que todos os documentos e licenças estão em dia antes da submissão é meio caminho andado para garantir o sucesso da candidatura, Tiago. É isso mesmo, e aliás, e pegando nessa complexidade que estavas aqui a destacar, e sabendo que as oportunidades de financiamento derivam naturalmente de desafios e de drivers, não é? Portanto, de valores que é necessário incutir no tecido empresarial, em boa verdade aquilo que nós percebemos é que há desafios específicos no setor, ou na verdade até multissetorial, que têm a ver com esta questão da economia circular, em que de facto depois as empresas é muito difícil conseguirem ultrapassar e por vezes é esta fonte de financiamento que pode fazer toda a diferença para conseguirem acelerar estas mesmas transições. Para isso mesmo, e aliás, trazendo aqui o Bruno para a nossa conversa, Bruno, o que seria interessante agora também falarmos um pouco seria perceber, ok, de facto, quais é que são os grandes desafios, ou os maiores desafios, digamos assim, que as PMEs enfrentam atualmente, isto focando mais nas PMEs, embora possamos falar das grandes empresas, mas a realidade de facto é bastante diferente entre estas duas dimensões, mas quais são os grandes desafios que as PMEs enfrentam atualmente na transição para estes modelos de maior circularidade em termos económicos? Tiago, eu diria que a transição para uma economia circular, ela representa uma oportunidade estratégica para as PMEs portuguesas, isso é claro, mas também impõe aqui um conjunto de barreiras que são reais e muitas vezes muito específicas, sobretudo aqui num tecido empresarial que é composto
não por PMEs, mas por micro e pequenas empresas, e onde os recursos são limitados nestas empresas. E, portanto, eu acho que existem um conjunto de desafios, desde logo a questão de um desconhecimento e falta de capacidade interna, ou seja, acho que grande parte das PMEs, das microempresas, desconhece o conceito de economia circular na prática. Eu acho que muitas vezes eles confundem a circularidade com a reciclagem simples, e não têm uma visão clara sobre como redesenhar a questão do ecodesign para a circularidade, para a desmontagem, para a reparação, como fechar a questão dos ciclos de materiais e de energia e quanto isso impacta na questão da circularidade, e mesmo naquilo como a Lourdes falou, nos próprios modelos de negócios circulares que se podem aplicar no conceito. Vai muito para além da questão da simples reciclagem que muitas das empresas, das microempresas, têm esta percepção. Eu acho que existe muito um elevado déficit de formação e competências técnicas em áreas do ecodesign, da questão da simbiose industrial, como a Lourdes também falou, a questões da análise de ciclo de vida, novos materiais sustentáveis. Portanto, este tipo de conhecimento, ele mais técnico, continua muito concentrado em centros de ID, em algumas universidades, e, portanto, ainda muito longe daquilo que é a realidade das PMEs, e, portanto, eu acho que este que é um desafio, temos aqui um desafio, como é que nós aproximamos. Depois, trazer aqui num outro ângulo, um desafio que tem a ver com questões de limitações financeiras e acesso a investimento por parte destas empresas. Ou seja, a transição para a circularidade exige, muitas das vezes, investimento em novas tecnologias e processos, a própria digitalização de processos, para otimização de processos com soluções de digital twin será importante, mas isto envolve investimento, a questão do redesign de novos produtos, novas soluções, a própria aquisição de matérias-primas alternativas muitas das vezes impacta no modelo de negócio, porque as matérias-primas alternativas têm um custo muitas vezes superior, e isso impacta, portanto o próprio modelo de negócio tem que ser trabalhado para isso, e a questão das parcerias e as próprias certificações. Portanto, porque isto vai ser importante, as certificações vão ser importantes. Nós temos vindo a trabalhar o PIEP, nomeadamente naquilo que é o setor, por um lado, aquilo que é o setor dos plásticos, com a questão da reciclagem, da certificação de processos de reciclagem, do setor dos plásticos, reciclagem de plásticos, mas também ao nível daquilo que são a incorporação de plástico nos produtos. Se tem 30% de reciclado, nós certificamos, segundo a Reciclasse e o índice de reciclabilidade, mas também ao nível daquilo que é ao nível de uma forma global para todos os produtos, que tem a ver com as declarações ambientais de produto, as EPDs, que vão ter um impacto importante para a questão do passaporte digital, para uniformizar aquilo que é a pegada ambiental dos produtos, e, portanto, nós temos vindo a trabalhar nisto, e, portanto, acho que é um bocadinho por aqui. Portanto, eu acho que muitas PMEs têm aqui uma baixa capacidade de autofinanciamento, acesso limitado a capital de risco, muitas das vezes, e a crédito verde, sendo que aqui também o custo inicial percebido como elevado pelas empresas, numa primeira fase, mas quando o retorno é muito positivo a médio prazo. Portanto, acho que há aqui esta componente. Acho que os incentivos públicos existem, são muitas vezes burocráticos, mas acho que isto que estávamos a falar antes do aviso da economia circular, bem neste sentido de poder ajudar as PMEs a poderem aqui aproveitar. Acho que a desburocratização também dos próprios avisos e das próprias está a caminhar nesse sentido, mas acho que é importante. Depois, acho que a questão da falta de escala e de massa crítica para inovar. As PMEs portuguesas operam, na maioria dos casos, em setores muito tradicionais, com margens reduzidas, como o têxtil, o calçado, o agroalimentar, metalomecânica, cerâmica. Temos que incrementar também aqui. As PMEs têm que trabalhar cada vez mais em cadeias de valor e em produtos de valor acrescentado, e para isso a inovação, a própria economia circular, a própria circularidade pode ser um fator de diferenciação e de competitividade, e poder trazer aqui produtos de maior valor acrescentado. Portanto, eu acho que
muitas das PMEs atuam de forma isolada, em cadeias de valor pouco integradas, ou seja, as próprias cadeias de valor pouco integradas. Acho que lhes falta aqui escala de capacidade de desenvolver soluções próprias e de testar modelos de negócio mais circulares, que são mais complexos, como questões do produto como serviço, simbioses industriais. Portanto, isto é algo que tem que começar a entrar. Eu acho que as próprias grandes empresas podem ajudar aqui as PMEs e nas cadeias de valor a incrementar este tipo de modelos. E, acima de tudo, também foi aqui referido pela Lourdes, acho que sem redes colaborativas fortes, com apoio técnico, inovar é arriscado por parte das PMEs e, portanto, eles ficam no seu conforto do dia-a-dia e isto traz aqui, é um desafio e é um problema e é algo que teremos que trabalhar. Por outro lado, a questão das infraestruturas, das tecnologias, eu acho que ainda pouco acessíveis, acho que temos que melhorar esta componente eu acho que o PIEP e Centros de Tecnologia e Inovação portugueses têm aqui um papel importante. Eu acho que muitas vezes há um desconhecimento por parte das PMEs, eu acho que quando há estes avisos tenta-se aqui incrementar este conhecimento e trazer para estes projetos de copromoção, como a Lourdes referiu, em que não é só a empresa, também traz um Centro de Tecnologia e Inovação e isto é importante. É importante para a candidatura em si, mas é importante, traz massa crítica, traz conhecimento, e eu acho que isto que é uma barreira ainda para as PMEs, as grandes empresas estão familiarizadas, trabalham connosco, nós trabalhamos com muitas PMEs, muitas mesmo, mas nós temos o número de PMEs que nós temos e de microempresas é gigantesco em Portugal. Portanto, eu acho que nós aqui teremos muito ainda que fazer. E há aqui uma coisa que eu acho que é importante, que são barreiras culturais e resistência à mudança. Eu acho que as PMEs, as microempresas, a transição para a economia circular, eu acho que ainda não é percepcionada como uma prioridade estratégica, mas como um custo ou uma obrigação ambiental quando falamos do regulatório, e também foi falado pela Lourdes, e eu acho que isto vai ser importante. Portanto, falta uma cultura de inovação e de risco sustentada. Eu acho que a pressão do dia-a-dia, por vezes, e uma sobrevivência mais operacional limitam o espaço para pensar a médio prazo, mas eu acho que sem uma liderança visionária, o envolvimento das equipas, a mudança cultural para abordar esta problemática é essencial. Acho que há aqui caminho para se fazer a este nível e, acima de tudo, eu acho que há aqui um desafio. Acho que há uma integração limitada com a cadeia de valor e os consumidores, este alinhamento de cadeia de valor e consumidores. Eu acho que exige aqui a colaboração com os fornecedores, as PMEs têm que trabalhar com os fornecedores, com os seus clientes, com os parceiros logísticos, e isto requer a partilha de dados, modelos logísticos inversos, alinhamentos de objetivos sustentáveis ao longo da cadeia de valor. Por exemplo, vou dar um exemplo, o passaporte digital vai haver a partilha de dados e de forma integrada, e portanto... E eu acho que na grande maioria as empresas muitas vezes não têm influência na cadeia de valor, não conseguem envolver eficazmente, têm receio de partilhar informação e, portanto, sem esta articulação, eu acho que as soluções circulares perdem aqui eficácia ou viabilidade de o fazerem. Portanto, eu diria, Tiago, para também finalizar esta, porque já vou longo na minha resposta, que a transição ou seja, das PMEs portuguesas para modelos circulares é estratégica, como eu referi, mas desafiante, e cabe-nos a todos nós também aqui, por isso é que estamos com este webcast, que eu acho que é extremamente importante para fazer. Ou seja, exige conhecimento técnico, apoio financeiro, redes colaborativas, uma mudança cultural. A boa notícia, eu acho, é que existem recursos em Portugal, como centros de ID, onde se incluem o PIEP, existem incentivos públicos, como tivemos aqui a falar, e existem casos de sucesso também.
isso é importante, que estamos a dar o exemplo pelo bem, como se pode fazer bem, e servir de exemplo para inspirar também as PMEs a fazerem. E isso pode realmente aqui apoiar esse percurso. E, portanto, eu acho que a chave neste momento é nós conseguirmos ligar o que existe ao que as PMEs realmente precisam, de forma simples, acessível e que seja eficaz, porque eu acho que é um bocadinho este caminho que temos que fazer. Nesse sentido, Bruno, e até porque lá está os nossos ouvintes muitas vezes também com esse conhecimento, ou desconhecimento que o Bruno estava a referir e bem de como é que funciona este conceito de economia circular, ou até mesmo o criar de uma sinergia entre uma empresa e uma entidade do sistema científico, na prática, como é que uma empresa pode esperar que esta colaboração entre a própria empresa e um centro de investigação possa acontecer? Como é que isto pode acontecer ou como é que isto pode ajudar a acelerar, na prática, isto é, a adoção de práticas, passando a redundância, Se calhar, Tiago, eu posso dar aquilo que é o caso concreto do PIEP e o PIEP no Centro e alguns Tecnológico exemplos concretos até mesmo, exatamente. aplica-se a todos ou seja, os centros de tecnologia e inovação, os collabs, ou depois cada um dentro do seu TRL específico de desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo. Nós, naquilo que é o setor dos plásticos, dos polímeros, dos materiais compósitos, nós já eu diria que há 5 anos atrás, pensando naquilo que é a economia circular do setor, a problemática do setor, o ataque ao plástico. O plástico é um problema quando, na verdade, o plástico veio revolucionar a forma como nós vivemos, veio democratizar o acesso a bens. Portanto, sem o plástico nós não vivíamos da forma como vivemos. Quando a pandemia, muitas mais vidas se teriam perdido. Portanto, eu acho que o setor em si olhou para esta questão, claro, e nós defendemos, eu defendo e o setor defende, que nós temos que reduzir o consumo, independentemente de ser o plástico ou ser outro qualquer material, e portanto temos que pensar que haja aqui um sentido de responsabilidade de todos os consumidores, além da indústria, em produzir de forma sustentável, no fim de vida, as pessoas colocarem os materiais nos sítios corretos e eles poderem ser valorizados e poderem ser realmente utilizados e desenvolvermos matérias-primas secundárias que são extremamente importantes até para cumprirmos as metas europeias. Mas para dizer o quê? Para dizer que nós pensamos como é que nós faríamos a transição para uma economia circular do setor dos plásticos em Portugal. E então nós pensamos que a indústria dos plásticos, ou seja, maioritariamente transformadora à data, não conseguia responder. Nós integramos a indústria química, que é quem produz os polímeros, quem pode fazer a reciclagem também química, de base química. Integramos os transformadores, as empresas que produzem matérias-primas, integramos brand owners, empresas de marca própria, integramos retalhistas, entregamos aqui empresas de reciclagem, entidades gestoras, municípios, numa ótica de cadeia de valor integrada, para pensarmos como é que nós podíamos fazer, porque lá está o tal alinhamento entre cadeia de valor e consumidor, aquilo que estávamos a falar. E, portanto, nós fizemos isso há 5 anos. Com isso lançamos um projeto mobilizador que se chamou Better Plastics, onde nós começamos a trabalhar em soluções, embalagens para a área alimentar que incorporam reciclado e que são recicláveis. Vou dar 2 exemplos muito claros. Maioritariamente as embalagens, por exemplo, de embalar queijo e carne, uma era multicamada, tinha um polietileno e tinha uma poliamida, e tem o EVOH para a questão da permeabilidade, porque essas embalagens trazem algo que é importante, que é nós aumentarmos o tempo de vida útil dos produtos e por isso evitarmos desperdício alimentar, que tem um elevado impacto ambiental. E nesse âmbito nós desenvolvemos embalagens que eram multicamada, tinham 2 materiais, havia um problema de reciclabilidade no fim de vida. E então nós desenvolvemos soluções onde já só tem maioritariamente polietileno e níveis de EVOH que permite a sua reciclabilidade. Portanto, para esse tipo de embalagens. Mas também testamos matérias-primas alternativas, como valorização de lignina, que é um recurso que nós temos na natureza, na base da madeira,
para fazermos o desenvolvimento de fibra de carbono de base bio para aplicações de elevada performance, portanto, e tentar desenvolver depois aqui uma cadeia de valor em Portugal, com o envolvimento do próprio setor têxtil, para haver uma reconversão para produzir têxteis mais técnicos, e, portanto, isto foi algo que tivemos a trabalhar em sistemas de reciclagem também, sistemas, por exemplo, muitas das vezes no próprio processo produtivo dos plásticos existe uma impressão, e muitas das vezes quando os produtos têm algum defeito, nós temos que tentar recuperar esse material que tem impressão, e portanto nós desenvolvemos uma solução para retirar as tintas desses mesmos materiais, uma solução de base bio, onde nós podemos retirar essas mesmas tintas e podemos valorizar esse mesmo material através do processo de reciclagem. E à data também falava-se muito da cápsula acoplada das garrafas de água, que era obrigatório, desenvolvemos tudo isso, e também tivemos aqui um produto que me parece importante, que tem a ver com o seguinte, tem a ver com nós desenvolvemos uma garrafa de água reutilizável, tem a particularidade que é 100% feita de material reciclado, no entanto, 25% desse material reciclado não é o pellet, não é o plástico, é o flake, ou seja, a trituração da garrafa. Esse flake depois passa por um processo para ser feito de extrusão, para ser feito o pellet, para ser utilizado, o rPET, mas nós incorporamos diretamente 25% de flake, o que reduz também aqui a pegada ambiental. Isto para dizer, Tiago, que esta questão nós agregamos empresas, PMEs, grandes empresas, cadeia de valor integrada, para podermos desenvolver produtos, integramos universidades, portanto nós estamos a falar de 25 entidades que integraram um consórcio e depois com um advisory board de mais 30 e tal entidades, portanto estamos a falar de mais de 50 entidades. Nós associamos os ambientalistas, associações, as ONGs, associamos as associações setoriais do retalho, das bebidas, do automóvel, portanto foi um projeto muito importante e hoje estamos a trabalhar com mais. Mas também dar-te aqui outros exemplos que me parecem importantes naquilo que temos vindo a fazer. Desde logo, ao nível de... Nós temos um projeto onde nós olhamos para o mar, olhamos para a problemática dos resíduos plásticos que são encontrados no mar. Eu costumo dizer que os resíduos plásticos são encontrados no mar, mas os plásticos não têm pernas e, portanto, eles se vão lá ter e estão à superfície, é porque nós, enquanto cidadãos, não fomos conscientes no fim de vida e descartamos o material plástico e ele, de alguma forma, foi parar aos oceanos. Até porque, e antes de falar do projeto em si, dizer que o plástico é dos materiais que tem menor impacto ambiental. E eu vou explicar aqui porque eu acho que é importante que todos percebam. O plástico deriva de um resíduo, vamos chamar assim, de um subproduto da produção de combustíveis, vamos chamar assim, maioritariamente. Os custos, o plástico é de baixo custo, e daí ser muitas vezes, ou seja, descartado pelas pessoas, porque tem a falta de percepção de valor que tem do plástico faz com que descartem, porque se tivesse valor colocava no sítio correto. Dizer que ele tem um baixo custo, isso reflete que tem uma baixa intensidade energética na sua produção, na sua transformação. E isso impacta diretamente na energia que é necessária, portanto, na pegada ambiental associada à transformação do plástico, que é relativamente baixa quando comparada com outros materiais. O grande problema do plástico está na etapa de fim de vida, quando nós fazemos análise de ciclo de vida. Se o plástico for parar ao meio ambiente, ao oceano ou outros sítios, ele tem realmente um impacto ambiental enorme na solução que apresentamos. No entanto, se ele for reencaminhado para reciclagem, devido a quando nós analisamos toda a cadeia de valor, ele tem realmente um baixo impacto ambiental. Mas para dizer, focando aqui no projeto do mar, nós olhamos para os resíduos que estavam no mar, criamos uma plataforma colaborativa em que envolvemos não só empresas para poderem fazermos a reciclagem dos resíduos plásticos que foram recolhidos e que recolhemos, mas também o envolvimento dos pescadores. Os pescadores, quando saíam, tinham uma aplicação com o telefone onde identificavam no mar e ficava geolocalizado onde tinham resíduos,
Depois havia uma equipa que faz um trajeto para fazer a recolha e para otimizar a recolha dos resíduos que estavam no mar, e nós fizemos a separação e transformamos em produtos, em barricas em outro tipo de produtos, que os próprios pescadores passaram a utilizar. Eles próprios na doca pesca e, portanto, não só criámos aqui um modelo para fazer essa recolha, para desenvolver novos produtos, mas um envolvimento da comunidade, um envolvimento de quem quer preservar e das comunidades. E isso acho que é importante. Dar-te outro exemplo e muito rápido, porque senão eu ocupo aqui quase todo o painel. Felizmente os exemplos são muitos, felizmente. Nós estamos a olhar para aquilo que são os recursos endógenos existentes no norte de Portugal e da Galiza, aquilo que são as podas da floresta, as podas, por exemplo, na agricultura da vinha, da oliveira, cascas de moluscos bivalvos do mar, que têm altos teores carbonatados, e desenvolvemos materiais para serem aplicados, e também tivemos a particularidade de olhar para aquilo que são resíduos, também já de alguns produtos pós-consumo, integrado aqui com empresas. Eu vou dar um exemplo, ele é público. Nós olhamos para aquilo que eram os cabides da Adolfo Domingues, uma conhecida roupa espanhola, onde os cabides de madeira já tinham uma segunda vida, tinham sido pintados, estavam em fim de vida. Nós usamos essa mesma madeira, essa fibra de madeira desses cabides, e desenvolvemos um polipropileno carregado com material compósito com essa fibra. E hoje todos os cabides a nível mundial da Adolfo Domingues têm uma solução baseada em polipropileno com essa fibra de madeira. E tem a particularidade de criarmos um modelo de circularidade dentro da própria empresa, onde nas lojas, quando é danificado um cabide, ele é colocado à parte, e quando atinge um determinado número, ele é reencaminhado para voltar a ser utilizado o material para produzir novamente cabides. E, portanto, isto é um exemplo que eu acho que queria deixar aqui. Teria muitos mais. Estamos a trabalhar em soluções de materiais biodegradáveis. Também aceleramos a compostabilidade, e isto acho que é um ponto importante, que é, nós temos hoje em dia, está a ser implementado a questão do sistema dos biorresíduos, e eu acho que é importante para a questão da compostagem, mas os sacos ou seja, compostáveis de plástico que são utilizados, não são compostáveis nas centrais em Portugal, porque eles são compostáveis nas centrais em 180 dias, as centrais industriais, e portanto temos um problema em Portugal, é que se esses mesmos sacos forem parar às nossas centrais, que maioritariamente trabalham em 60 dias, temos um problema nas centrais, um problema no processo, e portanto nós desenvolvemos um material, nós aceleramos esse mesmo material compostável para 60 dias para ser aplicado nas centrais em Portugal. Portanto, muitos mais exemplos. Estamos a valorizar caroço de azeitona como carga de biopolímeros para desenvolvimento de formas para sapatos. Portanto, temos vindo, e felizmente, eu costumo dizer que a economia circular, a sustentabilidade está no ADN do PIEP. Desde a nossa gênese, nós sempre olhamos para aquilo que são os recursos existentes. Portanto, nós nunca olhamos para resíduos, nós olhamos para o resíduo como uma matéria-prima e a forma como o podíamos valorizar, e portanto é isto, e que modelos de negócio é que podemos criar em cima disto, e dar o apoio e sermos verdadeiramente um parceiro de inovação das empresas. E eu acho que aquilo que as empresas podem esperar do PIEP, Tiago, é que o PIEP tem conhecimento científico, tem laboratórios e tem pessoas. É fundamental. Pessoas com conhecimento, com capacidade, para realmente poderem suportar, para apoiarem no desenvolvimento tecnológico de novos materiais, de novos produtos, de novos processos. Temos equipas que trabalham nas certificações ambientais, como eu referi, questões de avaliações de ciclo de vida. Portanto, temos equipas especializadas. Temos hoje também uma área de digitalização, onde está a trabalhar não só na criação de modelos de digital twin, mas com algo muito específico, e eu gostaria de trazer aqui, que tem a ver com o seguinte: muitas das empresas, e focando nas PMEs, têm equipamentos que precisam de ser atualizados, precisam de ser sensorizados, ou seja, não têm que comprar um novo equipamento, têm que comprar, como é óbvio, para crescerem, mas aqueles que têm ao dia de hoje, nós temos a capacidade de os poder ajudar
a modernizar os seus próprios equipamentos para ajustá-los àquilo que é a digitalização e o quanto a digitalização contribui também para a economia circular e para a sustentabilidade, a otimização de processos, redução da utilização de matéria-prima, a questão da energia. Portanto, eu acho que isto que será fundamental. E, portanto, é um bocadinho aquilo que eu acho que consegui responder. Foi, assim, muito abrangente àquilo que seguramente quererias, não sei. Sim, eu até diria aqui, Bruno, e só para complementar um pequeno toque, que é, para além de todas as características que referiste bem do PIEP, a verdade é que é importante que as entidades do sistema científico também estejam próximas daquilo que é a realidade específica das empresas. E, portanto, nós estamos a falar de micro e pequenas empresas, na maior parte das vezes, aqui claramente isto fica muito claro, fica evidente aquilo que é a personalização e a aproximação a este tipo de empresas. Por vezes existe muito aquele estigma de há ideias construídas para grandes empresas incorporarem esses mesmos projetos. Não é verdade. Aquilo que nós aqui estamos a falar é que existe uma panóplia de projetos, uma panóplia de ideias. Basta haver força de vontade, não é? De querer a energia, de facto, para seguir em frente, porque, de facto, tanto oportunidades em termos técnicos como em termos de financiamento, de facto, existem. Portanto, fica aqui esta nota dada. Eu próprio também, naturalmente, trabalhamos próximos do PIEP, percebemos isto e, portanto, fica aqui este rap também dado. Precisamente sobre aquilo que é o mote e falando daquilo que é mais estratégico, mais de futuro, portanto, nós falámos daquilo que são oportunidades de financiamento, falámos da forma como as entidades do sistema científico podem interligar-se com as empresas e diferentes exemplos até de projetos já levados a cabo pelo próprio PIEP. Agora, as minhas perguntas que tinha para vocês os dois, que podem se complementar naturalmente, era numa ótica mais estratégica de futuro, pensando que, de facto, a economia circular não é, como ainda há pouco estavam a referir, não deve ser encarado como uma despesa apenas, de facto deve ser encarado como algo que seja um vetor, de facto, de inovação da própria empresa. De que forma é que as empresas, e diria que começaria primeiro por ti, Lourdes, até para dar aqui um descanso ao nosso Bruno, de que forma é que a economia circular pode, de facto, representar um verdadeiro motor de inovação e competitividade para as nossas PMEs? Olha, Tiago, eu acho que aqui a partilha que o Bruno nos trouxe hoje, com tantos e tão ricos exemplos, dá-nos precisamente essa luz, digamos, esse farol orientador do que é que pode ser o futuro. Mas para isso, e pegando aqui, eu aqui tomei nota, gostei imenso de duas observações que o Bruno fez, que foi, as empresas têm, por muito que custe, de sair da sobrevivência operacional e ter realmente uma liderança estratégica e visionária para o futuro. E deixar de olhar para estes temas da economia circular e da sustentabilidade como um custo, mas não é assim que funciona. Não são, quando nós falamos em reduzir consumos de energia, de água, escolher outro tipo de matérias-primas ou até montar aqui estas sinergias, estas parcerias ao longo da sua cadeia de valor, sem dúvida que isto é um motor de inovação. Nós, e as organizações, infelizmente, também, estando muito sobrecarregadas, acabam por não refletir que, por vezes, mais vale darmos aqui um passo atrás e parar, para depois podermos dar dois passos à frente, porque a economia circular convida-nos precisamente a reinventar processos, a olhar ao longo da nossa cadeia de valor e do ciclo de vida dos nossos produtos até para outra forma de produzir, para outros modelos de negócio, para outros mercados, para outras alternativas, mais do que portanto, o extrair, o transformar, o processar, transportar e descartar. Não, há mais vida para além do descarte, e o Bruno acho que trouxe aqui exemplos riquíssimos nisto, que nos partilhou, e portanto importa aqui que a abordagem das organizações seja mais numa ótica de liderança para uma economia diferente daquela que conhecemos hoje em dia, e mais ainda, não responder apenas às exigências ambientais, como o Bruno aqui indicou e bem, a questão até do passaporte digital de produto. Há um conjunto de setores prioritários que têm que antecipar, nomeadamente o têxtil e a construção, mas mais do que responder às exigências ambientais crescentes, é também fazer melhor, independentemente de quem está a olhar para nós, entre aspas, o regulador, não é? E, portanto, há aqui um convite, há uma porta aberta, se me permitem, para que as PMEs possam posicionar na vanguarda da sustentabilidade e olhar para estes temas como um reforço à sua competitividade, contribuindo assim para uma maior competitividade da sua organização e para um país mais próspero e mais equilibrado, eu diria. E aqui, até aproveitando este repto aqui da Lourdes, Bruno,
para empresas que estejam, até mesmo a começar, poderemos até considerar empresas que estejam a começar os seus passos nesta ótica da incorporação de práticas da economia circular, ou até considerando já empresas que já deram os primeiros passos, mas podem ainda não estar muito certas do caminho a que seguir. Que conselhos é que daria precisamente a este tipo de empresas? Eu acho que dou alguns. Eu queria só aqui dar aqui algumas notas, que eu acho que a Lourdes deixou aqui alguns pontos e já toca aí, Tiago. Acho que o tempo também não é muito, mas eu acho que esta questão da circularidade, portanto, não é uma questão, eu acho que não é uma questão ambiental. Eu acho que é estratégico para as PMEs. E é estratégico, eu vou tocar só neste ponto, podia falar aqui de muitas coisas, mas é estratégico para Portugal e para a Europa. Nós, ao dia de hoje, nós importamos as matérias-primas. E, portanto, nós importamos polímeros. Posso dar depois outros exemplos, mas no caso dos plásticos, nós importamos maioritariamente. E, portanto, nós temos que pensar se isto é a cadeia de valor que tem que produzir com menos, tem que reduzir, e é os consumidores que têm que consumir menos, porque a população vai aumentar 23% até 2050, e, portanto, nós vamos continuar a consumir mais. E, portanto, os recursos são ilimitados. E para dizer o quê? Se nós colocarmos no sítio correto os materiais, nós vamos passar a ter os materiais localmente. Em Portugal, vamos poder incrementar mais empresas, mais emprego, empresas de reciclagem, emprego, e vamos poder integrar esses mesmos materiais na cadeia de valor em distâncias curtas, reduzindo pegada ambiental associada, mas, acima de tudo, com menor dependência das questões de matérias-primas importadas e tentarmos reduzir aqui custos de produção. Portanto, eu deixo aqui esta nota porque eu acho que isto é fundamental. Depois também é fundamental, também quero voltar, eu já tive a oportunidade de referir isto noutros fóruns, que é a questão do regulatório é muito importante. Eu acho que é assim, nós sabemos que não podemos e que não podíamos caminhar para onde estávamos a caminhar, porque isto iria nos estar a afetar a nossa competitividade. Portanto, temos de ter aqui um meio termo. A questão do Omnibus, por exemplo, que veio nos trazer a questão das PMEs terem que reportar as questões ambientais, económicas e de governance, foi prorrogada a data. Mas isso não quer dizer que as próprias empresas... Ela foi prorrogada para as empresas poderem trabalhar de forma estruturada, não de forma apressada, para poderem cumprir. E isso vai trazer ganhos de competitividade. E eu acho que também deixava esta nota que é importante as empresas não pensarem que o regulatório é só daqui a 2 ou 3 anos e que até lá vão continuar igual. Não. Têm que fazer o caminho. E nesse sentido... eu acho que isto deve ser feito de forma faseada para a transição para a economia circular. Eu acho que, desde logo, de forma com uma estratégia muito clara, prática, eu acho que a questão de prática é importante e, portanto, desde logo, acho que as empresas têm que fazer um diagnóstico interno. Nós, muitas das vezes, também ajudamos neste diagnóstico, vamos às empresas, que é avaliar onde se gera desperdícios, que materiais entram e saem, onde há oportunidades de reaproveitamento. Eu acho que a questão das ferramentas de avaliação de ciclo de vida, um mapa de fluxo de materiais pode também aqui ajudar numa primeira percepção. Acho que é muito importante por causa da questão cultural, como nós falamos no início, envolver a equipa e liderar com visão, ou seja, ela não é só uma ação que nós poderemos considerar técnica, ela é uma mudança mesmo cultural na própria organização e, portanto, é importante que a liderança da empresa assuma o compromisso para que a própria equipa entenda, que seja clara a mensagem, que todos vão trabalhar. E depois começar por projetos piloto simples. Em vez de quererem logo começar a mudar tudo de uma vez, não, vamos iniciar ou com um produto, uma parceria, com testes que possam ser feitos. Portanto, tem que se repensar muito bem. Pode ser dentro do próprio processo da empresa, pode ser num novo produto onde vão incorporar um material, vão dizer, com um material reciclado, incluir serviços de manutenção. Isso vai depender muito, mas começarem com projetos piloto e, acima de tudo, isto é fundamental, todos nós tocamos isto ao longo da nossa conversa, que é procurar parceiros estratégicos. Acho que trabalhar com centros de investigação, como o PIEP, como outros, Centros de Tecnologia e Inovação, associações setoriais, universidades, a questão da clusterização, que eu acho que vai caminhar para clusters
regionais, embora Portugal seja pequeno, mas há aqui clusters transfronteiriços e clusters regionais que vão começar a trabalhar mesmo dentro daquilo que são as próprias afirmações regionais, e eu acho que isso que vai ser importante. E sem dúvida que estes parceiros podem trazer aqui a componente técnica, o conhecimento, os recursos, ajudar a ir buscar financiamento, como estamos hoje aqui a fazer, a apresentar, como foi apresentado pela Lourdes, portanto, eu deixo também aqui que é importante medir, fazer o baseline, nós precisamos de fazer, as empresas precisam de fazer. Em que ponto é que eu estou? Depois, comunicar e melhorar. Portanto, a medição dos impactos ambientais, comunicar depois estes resultados de sustentabilidade, podem servir muitas das vezes, e isso as empresas vão gostar, como um mecanismo de venda, de marketing associado. Depois há a questão do greenwashing, por isso é que queremos medir, por isso é que queremos passaporte digital, mas isto é importante. E melhorar continuamente com base num feedback de mercado, que eu acho que isso será importante, e será aqui importante a questão do consumidor. O consumidor tem que consumir soluções mais sustentáveis também. Porque se não existir da parte do consumidor consumo, as empresas bem que podem produzir, mas se não vendem, vão deixar de produzir. E, portanto, isto também é importante, também esta questão que é importante da literacia do consumidor, acho que é importante. Portanto, para a conclusão e mesmo para terminar, eu acho que a economia circular, ela pode e deve ser um motor de inovação e competitividade para as PMEs portuguesas. Eu acho que não se trata, como referimos, de uma obrigação ambiental, mas uma oportunidade para criar valor com menos recursos, mais inteligência e maior impacto. Isto é estratégico. Acho que a competitividade está aqui das empresas, a resiliência para mantermos emprego e para crescermos está fundamental, e isso afeta claramente o impacto na paz social que podemos ter em qualquer país. E, portanto, eu acho que aqui o segredo, e respondendo à pergunta concreta, é começar de forma muito focada, começar pequeno, com ambição, e nunca caminhar sozinho. Ou seja, as parcerias são importantes, e eu acho que temos que deixar de ter boas intenções e ter casos concretos de ação e que possam realmente trazer valor acrescentado para as empresas, para a economia, para termos melhores salários, para termos mais emprego e acima de tudo, para que o planeta Terra que nós temos, que tem recursos que são finitos, possa também ser a casa comum das futuras gerações. Obrigado, Bruno. Aliás, até diria que para um jeito de conclusão, que esteve aqui muito bem, só perguntaria, Lourdes, se também tens aqui algum conselho, alguma provocação que quisesses deixar também aqui no ar para terminarmos a nossa sessão. Claro que sim, eu acho que o Bruno já deu aqui o mote necessário, mas eu diria que há um passo essencial realmente para as empresas, nomeadamente as PMEs, começarem a trabalhar este tema, que é a capacitação das equipas. Nós na FI, quando conversamos com muitos dos nossos clientes e até potenciais clientes, notamos muito esta falta, às vezes, de literacia para a economia circular e, quiçá, até mesmo para a sustentabilidade. E, portanto, a capacitação, eu diria que, dando aqui a chega no que o Bruno disse, não querendo interromper o teu raciocínio, também dizer que o PIEP tem uma academia de formação, onde temos formações específicas para fazer o reskill e upskill de pessoas das empresas, e, portanto, se tiverem interesse, podem também consultar o site e seguramente em áreas específicas também estamos sempre disponíveis para trabalhar com a FI e com outras entidades para desenvolvermos de forma muito específica, de forma muito segmentada, formações à medida para empresas que o queiram. Sim, sem dúvida, porque realmente aqui a capacitação e às vezes, sei lá, as empresas têm tendência é mais um tempo de trabalho, de produção, de operação que perdemos, mas não, nós ganhamos, porque ou neste caso as PMEs ganham, as empresas ganham muito com a sua capacitação, porque permite assim criar-se também uma base sólida, não só de conhecimento, mas promover uma maior cultura interna para estes temas. Portanto, e pegando também no que o Bruno estava a dizer, por vezes as empresas acabam por ter algum receio porque não têm o projeto ideal, mas importa começar, e mesmo que sejam pequenos projetos, coisas muito circunscritas, depois também vai ganhando o bichinho, se me permitem, e portanto, quando começamos a trabalhar estes temas, acabamos por ir encontrando e ir inovando
enfim, para materiais novos, para processos diferentes, para processos melhores, e começamos a ver os resultados. E, portanto, às vezes o erro acaba por ser a falta de conhecimento, não é? E o começar. E, portanto, eu diria que a capacitação e uma ação progressiva e a melhoria contínua da nossa ação, não é? Irmos monitorizando os projetos onde estamos e colhendo frutos e, portanto, melhorando continuamente, serão sempre, eu diria, o verdadeiro motor para a transformação das empresas, para a transformação da nossa economia e para um sucesso, não é? Para aquilo que nós queremos, que é ter um planeta habitável, como o Bruno estava a dizer, para as gerações futuras, sem dúvida. Aliás, aproveitando também aqui as vossas notas conclusivas, de reforçar que isto é a primeira vez, em boa verdade, que o sistema de incentivos à transição climática e energética faz parte daquilo que são os fundos comunitários do Portugal 2030, ou até mesmo se fôssemos a comparar com o Portugal 2020 ou com o Ucrânia. Portanto, é a primeira vez que temos de uma forma tão orientada e tão segmentada este tipo de temáticas dentro daquilo que são os sistemas de incentivos dos fundos comunitários, sabendo em boa verdade também que isto transitou do Plano de Recuperação e Resiliência, portanto são boas práticas e lições aprendidas que faziam sentido trazer para aquilo que eram os fundos comunitários estruturais, plurianuais, sabendo também que esta sessão de facto foi a terceira de um conjunto de 3, portanto que nós falámos aqui especificamente do sistema de incentivos à transição climática e energética. As 2 sessões anteriores podem consultar precisamente no link nos comentários desta sessão. Também recordar que os comentários ou questões que tenham surgido no chat durante esta mesma sessão serão respondidos o mais oportunamente possível pela nossa equipa técnica. Resta-me agradecer tanto os contributos da Lourdes como do Bruno. Bruno, muito obrigado também pelo Obrigado eu pelo convite. Isso é um prazer. E muito obrigado também a quem está desse lado por nos ter assistido e até ao próximo webcast. Obrigada. Obrigado.